campeão, seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões, um podcast que tem apenas uma missão, colocar você no topo do pódio na tua vida e nos teus negócios. Quero agradecer o patrocínio da NV Data. Se hoje você precisa melhorar a tua gestão, a tua performance, ter dados da tua empresa na palma da sua mão, para quê? Para você ganhar mais grana, gerenciar de uma forma mais precisa, a turma da NV Data vai poder te ajudar. Fala com o meu querido amigo Neto, diz que você assistiu No Alvo com Álvaro, eu tenho certeza que o Neto vai te mostrar o melhor caminho para você crescer. Agora, se você é pequeno empreendedor, profissional liberal, quer acelerar os seus resultados, quer aprender mais sobre liderança, vendas, marketing, quer participar de um grupo poderoso de outros empreendedores para você aprender, tenha certeza que nós, da Academia dos Campeões, a Escola de Negócios do Campeão, vai poder te ajudar nessa jornada. A gente tem encontros semanais comigo, com outros convidados especialistas, e também a gente tem essa plataforma exclusiva com outros conteúdos. Então, te inscreve aqui, academiadoscampeões.com, e fique por dentro de tudo que vem acontecendo. Agora, se tu não te inscreveu ainda nesse canal, tá pingando aqui na tela, o Alan tá pingando, pode ser aqui, mas tá aparecendo para você. Se inscreve, 2 segundos, tu já tá consumindo o conteúdo aqui do campeão. Hoje eu tenho a alegria de receber uma grande pessoa, um ser humano incrível, foi minha colega de curso, minha colega de jornada. Agora a gente estava falando nos bastidores, como é legal a gente ver o outro brilhar, como é legal ver o outro crescer, ver o outro dando certo, vendo o outro indo para o mundo. Então eu tenho a alegria de trazer ela, que é criadora do método Mente Comunicativa, treinadora corporativa, atende executivos, profissionais liberais, é a rainha da comunicação brasileira, empresária, mentora, palestrante e uma fonoaudióloga que foi muito além de apenas um exame da sua voz. Ela faz você ter uma comunicação poderosa para quê? Para você vender mais. Diretamente de São Paulo e também Roma, veja bem, senhoras e senhores, no palco do podcast, ela, Letícia Pacheco. Seja bem-vinda, Letícia. Que alegria te receber aqui, campeã. É uma alegria para mim também, Álvaro. Estou muito animada de te reencontrar depois de tanto tempo e estar aqui vendo um campeão, estar junto com vocês, conhecer a Academia dos Campeões, que demais. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigado, Letícia. Tu sabe que uma das coisas mais fundamentais, esses dias eu estava dando uma aula para um projeto de jovens que eu tenho, e eu estava falando das competências do futuro, as competências de 2040, 2050, 2060. Só que quando eu estava dando aquela aula, eu vi que as mesmas competências daqui 4, 5 anos, daqui 40, 50 anos, foram as mesmas competências faladas há 1.000, 2.000 anos. A comunicação. Então, E aí, quando a gente fala sobre comunicação, uma das coisas que eu percebi nessa jornada, muitas vezes as pessoas não vendem, os relacionamentos acabam, as empresas não vão para frente por causa da comunicação. E muitas vezes, Letícia, as pessoas não olham para isso com tanta atenção. Você que é uma especialista nessa área, o quanto tu percebe hoje que a falta de comunicação nos negócios, ou seja com o cliente, seja com a equipe, seja entre os sócios, pode afundar um negócio? olha, isso acontece muito. Então, às vezes a pessoa acha que já está claro. Ela fala, poxa, eu já deixei claro, como que o outro não entendeu? E as pessoas não têm ideia de que a comunicação é responsabilidade do comunicador, ou seja, quem emitiu a mensagem. Se outra pessoa não me entendeu, eu tenho que melhorar a minha comunicação. E aí entra em outra coisa também. Muita gente me fala assim, Letícia, mas a comunicação não é algo nato? A voz não é algo nato? Eu nasci com essa voz, vou morrer com essa voz, eu nasci com essa comunicação, vou morrer desse jeito. E não, a comunicação ela é uma competência e como toda competência, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprimorada. Então, existe solução. E as pessoas precisam saber disso, porque senão é muito problema, né? Então, eu vejo sociedades sendo quebradas. Agora mesmo, antes de entrar com o Álvaro, estava conversando sobre isso com um cliente, porque uma pessoa tinha um dos sócios tinha uma comunicação mais condutora, né? Ele era mais dominante, e o outro era mais analítico. Então, dava muito conflito, porque um é diferente do outro, a comunicação não se encaixava, e nenhum dos dois eram flexíveis na hora de se comunicar. Eu vejo muitos profissionais liberais, Álvaro, também, que eles não crescem na carreira e eles são ótimos. Muitas vezes você vai ver o currículo, vai ver a competência dessa pessoa, vai ver os clientes que ele já atendeu e ele tem um resultado maravilhoso. Mas tem gente muito menos competente e está sabendo colocar o trabalho dele, sabendo gravar um vídeo, falar
e está tendo muito mais cliente, está tendo mais dinheiro, está tendo mais resultado, e você, que muitas vezes está aí sendo bom, mas sem comunicar isso, está ficando para trás. Para mim, esse é um dos grandes problemas que acontece. Tu sabe que é uma das coisas que acontecia até na escola, eu não era o CDF, eu não era o melhor aluno da sala, mas pintava de apresentar um trabalho na frente, bicho. Aí a sala inteira não conseguia avançar e eu conseguia falar para as pessoas. E é interessante, tu falou uma coisa muito fundamental, Letícia. Hoje, uma das competências mais importantes é a comunicação e a inteligência social, que é essa conexão de você expressar o que você está fazendo. E às vezes o cara, o profissional, o empreendedor, ele é competente, mas ele não comunica, ou ele grava um vídeo e fica com aquela cara desse jeito, ou aquela voz monótona que não dá 5 minutos, você já está com sono. E quando a gente fala assim, porque a gente é palestrante, porque já vem com papo de palestrante, não é que você tem que ser palestrante, mas tem eu e a Letícia que somos palestrantes profissionais que vivemos de palestra, mas tem o profissional aquele que é o profissional palestrante, que às vezes é o médico, é o empresário, é o executivo, é o profissional da saúde que precisa se comunicar. Um dos exemplos que eu gosto muito do nosso professor Roberto, ele fala da diferença do médico que diz, vai lá e toma esse medicamento, e o paciente não toma, daquele médico que diz, vai lá e toma o medicamento e o paciente vai para frente. Aí que eu te pergunto, Letícia, dentro da cabeça das pessoas, o que faz as pessoas terem esse medo? É um trauma da infância? Não vem de fábrica essa competência? Ou ela não teve a permissão de se expressar? Porque tu perguntar, tem uma pesquisa que diz, né, o que as pessoas têm mais medo, que é de falar em público, que é de se expressar. O que tu sente, assim, falando psicologicamente, você que tem um método maravilhoso, que é a mente comunicativa, o que tu sente de trava ou na questão emocional que impede as pessoas de ter uma comunicação clara e desbravar o mundo? Olha só que interessante, Álvaro, e todo mundo que for assistir aqui, né? A gente não nasce com medo de falar em público. Pelo contrário, o bebê nasce, o que acontece? Ele já tá chorando, já tá berrando. Você vê uma criança, às vezes, no mercado, fazendo birra, se jogando no chão. Ela não tá com medo de aparecer, de chamar atenção, de ser vista. Só que aí a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a se basear no julgamento dos outros. A gente começa a ficar inseguro. Ou também acontece de você ter um trauma na comunicação realmente, né? Então você foi alguma vez fazer uma apresentação e foi vaiado, e aquilo ficou, né? Eu tive uma cliente uma vez que ela foi fazer uma apresentação e na hora que ela começou a levantar, começaram a cantar aquela musiquinha do Gorda Baleia, Saco de Areia. Então ela ficou com vergonha de aparecer, de falar. Teve uma outra que começou a falar e tremeu a voz. Enfim, então tem vários traumas que aí o que acontece? A sua mente, ela quer se proteger. Então ela fala: "Por que eu vou repetir de novo essa situação de perigo?". E também tem aquelas pessoas que nunca passaram por um trauma, só que a nossa mente, se eu começo a pensar algo, eu gero um sentimento e eu gero um comportamento. Então é por isso que às vezes a gente tem gente que nunca andou de avião, mas morre de medo de andar de avião, né. Tem gente que nunca deu errado no palco. Escutou que o avião caiu, que o avião tremeu, porque a tia passou mal e aquilo lá acaba enraizando na cabeça dela? Uhum. Então, às vezes tem gente que só de pensar que pode dar errado, falar em público ou gravar um vídeo, começa a pensar tanto em tudo que pode dar errado, que ela não tem coragem. Ela acredita que realmente vai dar errado, porque o nosso cérebro ele é super poderoso. Então eu fico falando para mim mesma: "Ah, eu não posso errar, eu não posso ter branco, eu não posso gaguejar". O que que acontece? Você vai gaguejar, você vai ter branco, você vai errar. Então, um dos exercícios simples que eu posso passar aqui é você pensar em tudo que pode dar errado na hora de fazer uma apresentação, gravar um vídeo, ou seja, tudo que exija a comunicação que você tem um certo medo, e você vai falar no positivo. Então, se eu tenho medo de gaguejar, qual que é o antídoto disso? Então, eu não vou falar assim: "Ah, na minha próxima apresentação eu não vou gaguejar". Eu vou dizer: "Na minha próxima apresentação eu vou falar fluidamente todas as palavras, as pessoas vão me entender". Então, é um mega exercício esse que eu já quero deixar para o pessoal. Pega o celular, primeiro pensa em tudo que você tem medo de dar errado, pensa qual que é o antídoto, qual que é o oposto disso, o positivo. "Ah, eu tenho medo de dar branco? Na minha próxima apresentação vou falar tudo claramente, vou seguir o meu roteiro".
E aí também acontece muito disso, né, Álvaro? Das pessoas acharem que a comunicação é algo nato, que você pode chegar lá e falar e improvisar, e aí a chance de dar errado é muito grande, né? Tu trouxe uma coisa que é importante, eu sempre falo para os meus alunos que são palestrantes, que são mentores, eu sempre digo, cara, só tem uma pessoa que sabe a palestra, Uhum. que é você. Só tem uma pessoa que sabe o conteúdo do vídeo, que é você. Se tu engasgou e tu deu uma pausa, pode ser a pausa da pergunta, pode ser uma pausa que tu esqueceu mesmo, que tu dá branco, porque Letícia, mesmo que você treine, mesmo que você vai, chega um dia que tu desvia, daqui a pouco tu dá aquela telinha azul, mas tu começa a pegar o jeito do negócio. E você falou uma coisa importante, assim, ó, às vezes as pessoas vão fazer um exemplo, o cliente chega para comprar, aí o cliente começa a fazer a pergunta, o vendedor se embatata. Por que o vendedor se embatata? Porque ele não treinou. E as pessoas, eu acredito que deve ser uma crença por você ter uma soft skill, ou seja, nascer comunicador, não significa que você não tem que treinar. Tudo tem que treinar. Às vezes as pessoas dizem, Álvaro, pega e faz um improviso de palavras. Um exemplo, você está num lugar, a pessoa sabe que tu é palestrante, sempre assim, né? Mas Letícia, vai lá e fala 10 minutos. A primeira pergunta é, mas fala o quê? Então, o quanto tu sente, assim, ó, que a falta de treino ou não treino pode ferrar um executivo de, sei lá, apresentar a visão, a meta da empresa, ou o vendedor não conseguir entregar aquele melhor experiência, o quanto tu sente que o despreparo ferra e principalmente pode causar ansiedade no quem está comunicando. Ferra tudo, né? Imagina, um vendedor tá ali, e isso acontece bastante, até porque eu também estou treinando o meu time comercial. Então, a pessoa sabe super bem o produto, ela sabe ser simpática, mas ela tem que ter o fechamento. E uma das coisas que eu falo é: a venda começa na objeção. Se a pessoa não fez objeção nenhuma, desculpa, talvez você nem tenha vendido para ela, que já aconteceu isso. Eu já vi uma consultora da minha equipe, fez toda a apresentação e no final, geralmente eu faço uma pergunta fechada, né? Você prefere para a turma das 6 da manhã ou das 19? Então a pessoa foi, escutou tudo, escolheu a turma, depois nunca mais respondeu. Então não significa que ela fechou a venda. Ela tinha dúvidas, provavelmente, mas provavelmente era uma pessoa insegura em se comunicar que não teve nem a coragem de falar não para o vendedor, mas no fundo ela não comprou. E o vendedor não percebeu isso. Então, a venda começa na objeção, quero deixar essa dica para o pessoal. As coisas simples, né, que a gente isso é treino, gente, assim, é você pegar um PDF de objeção e treinar a falar isso, não só ler, porque senão na hora você trava. Então a pessoa falou, por exemplo: "Ah, eu vou pensar". Vai pensar o quê? É você que é a pessoa certa para ajudar a pessoa a pensar. Se ela vai pensar depois, ela fala: "Vou pensar com meu marido depois, faz sentido". Olha, Jamais essa pessoa foi vista. essa pessoa some, você tem que estar preparado para lidar com isso. Você vai falar: "Puxa, acho ótimo, eu acho que é uma decisão que tem que pensar mesmo, afinal entrar num processo de mentoria é um processo que vai mudar o seu comportamento, uma série de coisas, e eu sou a melhor pessoa para te ajudar a pensar, porque com certeza vão surgir outras dúvidas, se você for falar para o seu marido, você vai ter que explicar tudo o que eu te expliquei aqui, então já é um mega treino de comunicação. A gente pode fazer o seguinte, que horas que ele chega do trabalho? Tal horário. Vamos depois de 1 hora que ele chegar, a gente marca uma reunião aqui de novo, e aí você vai pensando junto com ele e comigo para poder tirar as dúvidas. E aí, sabe, são coisas que você treina, mas tem que treinar falando. Esse é um dos grandes erros que acontecem. As pessoas querem treinar a comunicação escrevendo. As pessoas querem treinar dar uma palestra fazendo slide. E você não vai conseguir. Você vai travar, você vai engasgar, porque você nunca passou por aquilo. Você não treinou falar. E a vida real vai ser falando, não vai ser fazendo slide na frente dos outros. Tu sabe, tu falou uma coisa muito interessante, Letícia. Quando eu estou montando uma palestra, tem palestras que, beleza, tu já deu 200 vezes, tu já acabou a luz, não tem mais slide, tu toca o pau. Mas, normalmente, quando eu estou implementando uma palestra nova, se eu vou contar uma piada, eu já imagino contando a piada e a reação das pessoas. Uhum. Se você vai botar, um exemplo, Álvaro, eu vou levar essa de 2 milhões para minha empresa. Só que no último ano a gente faturou 1.400.000. Quando tu chegar com 2 milhões, daqui a pouco você tem que imaginar a cara de espanto do teu time. E já treinar hipóteses para que você possa quebrar essas objeções.
Então, quando eu vejo, e é interessante, né, Letícia, que as pessoas que mais vendem são as pessoas que mais se expressam. E aí tem uma coisa muito importante, a gente sempre escutou o curso de dicção e oratória. Mas hoje não é só tu falar bonito ou ter um timbre de voz, seja lá o que for, e só uma dicção. Tu vê que eu acho incrível o trabalho que você faz, que você fala mente comunicativa. Então, Uhum. quando tu pega o cursinho básico da dicção e oratória, que hoje já não funciona tanto, o que você trouxe dentro do mente comunicativa que vai além da dicção e da oratória? O que mais tu sentiu que é importante as pessoas desenvolverem muito mais do que ter uma clareza ou só uma voz bonita? Essa é uma ótima pergunta e eu quero começar contando por quê. Porque você só consegue ter a melhor solução se você sabe o porquê aquele problema está acontecendo. Então, o que eu vejo é que as pessoas elas estão conscientes de que a comunicação é importante, elas sabem que isso é importante para que você suba na sua vida, só que a maioria ainda não se comunica bem. A maioria das pessoas não se comunicam muito bem, na verdade. E às vezes a gente acha que é a maioria, né? Porque tá aparecendo um monte de vídeo no Instagram pra gente, mas qual que é a porcentagem, por exemplo, de fonos que aparecem no Instagram comparado com quantas existem? Então, Eu pegar, são 200 milhões de brasileiros, eu diria que não dá 1%, 0,5% de pessoas se mostrando em rede social, se expressando e gravando vídeo e coisa. então quando a gente tá na rede, a gente acha que é todo mundo e a gente acha que a gente é pior que todo mundo. Então esse já é um ponto. Mas então, por que isso acontece, né? As pessoas não treinam a comunicação, né? Não vão atrás disso ou vão atrás e não dá certo. Primeiro ponto que eu coloco é a falta de feedback. Ninguém vai chegar para você, quando eu trabalho com executivas, por exemplo, e vai falar: "Puxa, a sua voz é uma voz de agressiva. Você não inspira o time, você tem uma voz de comando. As pessoas só te respeitam por medo. A forma como você fala inibe". Dificilmente alguém vai chegar e vai falar isso. Ou dificilmente alguém vai chegar e vai falar: "Puxa, sua voz é tão nasal, parece que você é metida, que você é chata, ninguém suporta falar com você". Ou ninguém vai chegar pra você e falar: "Você tem uma voz tão de bonzinho. Desculpa, todo mundo adora falar com você, a gente pede tudo pra você porque você faz, mas não significa que você vai ser promovido aqui". Então, Nossa, mas agora você foi o direto foi no estômago. Vou aproveitar que o podcast é para isso. Teria, por exemplo, assim, ó, os 4 tipos de vozes, os 100 tipos de vozes, os 2 tipos de vozes mais comum que você percebeu. Ah, é o ditador, é o bonzinho demais, enfim, porque a especialista aqui é você. O que tu percebeu assim, Álvaro? Eu vou elencar os 4 tipos de comunicação mais comum, um exemplo que tem por aí, se puder uhum. falar, não, a pessoa que tem isso, ela fala dessa forma e seria legal ela falar desse jeito. O que você traz para nossa audiência aqui? Então, acho que o primeiro que aparece bastante para mim, principalmente mulheres executivas, é essa questão da agressividade na forma de falar. E muitas vezes o que acontece, essa mulher também tem aquele discurso de: "Ah, estão me vendo como agressiva porque o mundo é machista". Ok, isso também faz parte, mas o que acontece? Se você tem uma voz que é mais tensa e você fala, você vai projetando mais a voz, você tem a impressão de agressividade, porque a voz da mulher fica mais aguda e você parece mais histérica. E realmente o homem ele não vai ter essa voz tão aguda, não vai parecer histérico, ele vai parecer mais bravo, mais firme, a mulher vai parecer mais agressiva e histérica, isso acontece mesmo. E aí vem um monte de outras questões que a gente pode discutir aqui, de, por exemplo, modelos de liderança, força feminina e masculina, então a gente, por muito tempo, teve muitos líderes homens, então a gente foi seguindo esse padrão também de comunicação. Então, enfim, não vou entrar tanto nesses detalhes, que aí vai ficar um podcast só sobre isso, porque tem assunto para falar só sobre isso. Já Mas vamos tem marcar o segundo já, ó, versão 2. Ó, já vou deixar o convite. Daqui a pouco a gente grava a segunda parte do segundo semestre do Novo com Álvaro. Vamos ver Mas os falou uma coisa comentários interessante. aqui embaixo para ver o que que o pessoal vai falar e a gente Exatamente, falou uma coisa interessante, Letícia. O homem tem essa força e quando a mulher, quando tu vê uma palestrante, quando tu vê uma executiva, é interessante que você trouxe, porque se ela busca ser feminina, mais delicada, ela não é bem vista. E ela precisa adaptar essa comunicação, essa efetividade que muitas vezes descaracteriza a feminilidade dela. uhum.
Isso faz sentido isso ou eu estou viajando aqui? Não, faz super sentido. E olha que interessante, hoje mesmo eu atendi uma cliente minha, onde ela tá montando uma palestra de liderança humanizada. E aí, dentro dessa palestra, a gente está trazendo vários dados, e já é comprovado que a liderança do futuro é a liderança humanizada, que é uma liderança com mais características femininas, de ouvir, de empatia, uma série de coisas. Então, as mulheres que estão na liderança têm que se apropriar disso e trazer quem elas são, trazer uma comunicação mais empática, trabalhar o tom de voz para não parecer histérica, não parecer agressiva. E tudo isso é técnica de comunicação, gente. Eu digo isso que eu tenho muita mulher aqui comigo na mentoria e eu adoro, que geralmente são mulheres fantásticas e é uma questão, assim, de ajuste. E já tem uma mega diferença. Então, não desista de melhorar sua comunicação. Então, primeiro padrão, as agressivas, e tem os agressivos também, tá? Eu tô focando mais nas mulheres que têm uma queixa maior. Segundo ponto, tem as pessoas que têm alguma. Eu vou pensar em 4 estilos mais universais, então. Tem outra pessoa que ela é muito inteligente, geralmente, mas ela tem um tom de voz bem monótono. Justamente por ela ser tão racional, tá sempre lendo, buscando mais informação, geralmente é uma pessoa que se comunica menos, mas quando se comunica é mais prolixa e monótona. E É um aí porre, né, meu? Eu não assisto 5 minutos. E geralmente são pessoas brilhantes. Eu adoro trabalhar com essas pessoas que são mais analíticas, porque elas são brilhantes, elas têm muito conteúdo, elas são muito eficientes, mas na hora de falar, ninguém para escutar. E você continua sempre lá embaixo. Tu E eu pega sou muito, o que eu vejo, às vezes tu pega um advogado, tu pega um médico, um engenheiro, que é um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais denso, e ele fala com esse mesmo tom de voz durante 1 hora, e sem pausa e sem nada, e mais aqueles termos, daqui a pouco tu tá divagando. ninguém consegue prestar atenção, porque para a gente prestar atenção por mais tempo, a gente precisa estar com os 2 lados do cérebro ligados, né, o esquerdo e o direito. Se a pessoa está super monótona, falando só de conteúdo, ela está se relacionando só com o meu lado esquerdo e eu desligo muito fácil. Né. Mas eu adoro trabalhar com essas pessoas, porque é uma questão de dar expressividade para elas, dar técnica para elas não serem prolixas e elas explodem, porque elas já têm tudo ali. Então, pegaria esse segundo estilo aqui como bem predominante aqui nas mentorias. Então, Letícia, você falou do primeiro estilo, da pessoa que tem o tom mais agressivo, e você Uhum. falou e adentrou um pouco mais daquela pessoa mais prolixa, aquela mais metodológica, aquela pessoa que é mais monótona. O que mais de perfil você encontra aí nos teus clientes? Tem um perfil que tem um estilo de voz e a forma de se comunicar mais bonzinho, então geralmente são aquelas pessoas que têm bons relacionamentos, as pessoas gostam dessa pessoa, mas geralmente se aproveitam. Então eu já vi muitas pessoas desse estilo dentro das empresas que falam assim: "Puxa, mas eu já faço a função até de um gerente e eu continuo aqui como supervisor", sabe. Posso Então abrir eu um vou tentar parênteses? Às vezes tem o cara da CLT, que ele assiste nosso podcast, e ele pensa, puta, cara, por que que eu não vou para o próximo nível e aquele figura que é mais incompetente que eu, mas que fala mais vai? Então, eu me lembro até hoje de uma frase que o que vende mais, o ovo da galinha ou o ovo da pata, sendo que o ovo da pata é maior e mais nutritivo, né? Aí a resposta era porque a galinha cacareja mais. Então, tu vê, as pessoas que mais vendem, as pessoas que mais crescem dentro de uma empresa, às vezes o cara pode ser não ser o mais competente do planeta, mas se ele tem uma comunicação, tu falou agora, ele vai para o próximo nível. Agora, se ele é o bonzinho, que ninguém percebe que quer passar meio despercebido, esse cara não vai muito longe. Vocês faz sentido isso aí? super. E nas mídias também, mesmo se você tem coragem de gravar o vídeo, mas você não mostra que você é mais condutor ali, que você tem a condução, tem o fechamento, não adianta de nada. E por último, você vai se surpreender, mas eu tenho o estilo também do cara que é expressivo, do Que é o cara quê? o cara que é expressivo, que fala, Eu que não sei quem é gesticula. que se encaixa no. Não sei se eu tô nesse 4 aí. Mas aí o que acontece? A pessoa também vem para mentoria comigo. Geralmente ela fala bem, ela se expressa bem, só que ela não se comunica tão bem assim. Porque para se comunicar bem, eu preciso, na verdade, ter 50 e 50. Eu preciso escutar também. E essa pessoa geralmente é muito boa em falar, está acostumada a estar no palco, a chamar atenção, até grava vídeo com facilidade, mas ela peca na estratégia e na hora de se conectar com alguém mais estratégico. Porque geralmente as pessoas bem estrategistas, tomadoras de decisão, pelo menos nas empresas,
elas também não falam tanto, não são tão expressivas assim, elas também sabem ouvir. E para você se conectar com essa pessoa, você precisa saber ouvir também e falar a coisa certa na hora certa. E para isso também existe um treino. Também existe como aprender a gerar essa conexão, espelhar desde tom de voz para gerar uma conexão mais rápida. Então tudo isso é técnica e treino, né. Então, um dos grandes motivos também das pessoas não melhorarem a comunicação é porque falta técnica e treino. Eu coloco os 2 juntos, porque às vezes a pessoa tem a técnica, então ela foi lá e estudou várias técnicas, mas ela não treinou a técnica em si. As pessoas acham que só de assistir um curso online elas vão aprender. Não, é praticando. E é por isso que eu criei o método mente comunicativa, e daqui a pouco eu falo dele. Ó, eu vou te falar, você que está me assistindo aqui, ó, você tem que tomar muito cuidado com esses negócios de torne-se um comunicador de excelência em 3 passos. Cuidado. Por que que eu tô... Letícia, eu sempre falo, todos os podcasts, não é qualquer um que senta aqui na cadeira dos campeões. Por que, Álvaro? Primeiro, o cara tem que ser gente do bem. 2, a pessoa tem que ser competente pra caralho. Só você ter uma ideia, a Letícia atende Roberto Chiniachik, Monja Cohen, é nesse nível que são os clientes da Letícia, com um executivo de altíssimas empresas. Então, todo mundo que senta aqui isso eu sempre falo, Letícia, todos os convidados que você for ver são pessoas de altíssimo nível. Então, a Letícia, ela não foi só uma fonoaudióloga, ela foi muito além disso aí. Ela foi trabalhar, ela foi mergulhar na cabeça, na competência, o trauma, nos estilos. Ela saiu muito daquela coisa, ó, cara, você tá com, sei lá, com corda vocal gasta. Saiu, isso é importante, Letícia. E o mais bacana é que tu soube comunicar isso para as pessoas, tu soube trazer isso para as pessoas e entender que se tu não se comunica, por que que os casamentos acabam? Porque os figuras não conversam. Por que que um adolescente, às vezes, tira a própria vida porque ele não consegue fazer com que o pai escute ele? E aí tu falou uma das coisas mais fundamentais, eu brinco, né? Tem um monte de curso de dicção oratória, mas não tem curso de escutatória. Pois é. Ou existem, mas tudo separado, né. Aqui Tudo você aprende separado. voz, aqui você aprende dicção, aqui você aprende escutativa, que é o nome que geralmente o pessoal dá. Aqui você aprende técnica de palco, e aí você fica ali tentando se moldar todas essas técnicas e não treina de fato. E foi assim que nasceu o Mente Comunicativa. Depois corta essa tosse aqui, espera aí. Ah, faz parte. 3, 2, 1. Ô, Letícia, como é que tu falou agora há pouco que tudo meio desconectado? Como é que surgiu esse lance de mente comunicativa? Porque a gente pensa, meu, é só a voz. Não. Se não está organizado aqui, aqui não se organiza. Isso é uma das coisas que eu percebi. Se tu não tá com a estrutura na cabeça montada, destravado, não adianta ter o time mais lindo do mundo se o troço não vai para frente. Então, como é que surgiu essa metodologia? Já ajudou gente pra caramba nesse mundo afora. Então, o Mente Comunicativa, ele surgiu depois de eu já ter atendido, assim, muita gente, e eu fui percebendo um certo padrão. Então não era só a voz que resolvia a comunicação. Resolvia grande parte, né, quando a pessoa tinha um trauma de voz, quando ela não tinha vergonha de aparecer no vídeo por causa da voz, ótimo. Mas aí eu fui trabalhar também qual que era a psicodinâmica vocal, ou seja, qual que é o impacto psicológico que eu gero na outra pessoa pela forma como eu falo. E aí entra todo o aspecto não verbal. Então, desde tom de voz, dicção, ressonância. Então, às vezes a pessoa tem uma nasalidade na voz, é uma alteração de ressonância. Então, eu sempre trabalhei isso de uma forma voltada para a comunicação. E aí eu tinha vários clientes que falavam assim: "Letícia, eu passei em várias outras fonoaudiólogas, falavam que eu não tinha problema nenhum. Você foi a única que me ouviu, entendeu meu problema e está resolvendo esse problema". Eu deduzo que as outras não eram tão competentes igual você. Não, ou senão elas não tinham essa visão da comunicação, elas falavam: "Ah, não tem uma questão estrutural aí, você tem uma certa nasalidade, mas você fala, você tem voz". Porque também na fonoaudiologia, muitas vezes, a gente é treinado a lidar com patologias e não com aprimoramento. Então, o primeiro ponto do método foi realmente esse, olhar para a voz pelo aspecto psicológico dela e trabalhar essa voz para que ela te represente. O que que é isso? Se eu quero ser um diretor, eu preciso ter a voz de um diretor. Preciso ter essa entonação. Se eu quero ser um influenciador de tal coisa, eu preciso ter esse tom de voz onde eu me reconheço como tal. Se eu não gosto de me ouvir,
como que eu quero que os outros gostem de me ouvir? Eu tenho que ter uma voz que eu escute, eu falo: "Que bacana, estou gostando de me ver no vídeo, estou gostando de me ouvir". Então esse é o primeiro ponto do método. Tem uma voz poderosa e autêntica, porque a gente tem que ter autenticidade na forma de falar. Que é a autenticidade? Gerar coerência entre verbal e não verbal. O que eu falo e como eu falo, principalmente. E as pessoas não param para treinar o como falar. Acho isso incrível e ótimo, porque aí quando a pessoa vem para mim, ela rapidinho já tem um resultado, porque o como falar ele é um pouco mais rápido de desenvolver. Segundo ponto, a gente treina a conexão, ou seja, como que eu gero conexão com outra pessoa? Porque falar bem e gostar de se ouvir, ótimo. Mas eu preciso também aprender a me conectar com o outro, a escutar o outro e já pensar, puxa, essa pessoa tem um estilo um pouco mais analítico, então ela é movida mais à segurança, ela gosta mais de fatos e dados para chegar a uma conclusão. Essa pessoa que é mais condutora, ela é mais focada no resultado, ela não quer saber dos dados e fatos e dos detalhes. O tom de voz para lidar com ela é um tom de voz mais descendente, se eu chegar falando: "Olá, tudo bem?", muito para cima, vai gerar uma desconexão. Então a gente entra em todo esse lado, que é um mega treino, mas para mim é um dos conhecimentos mais importantes que você pode ter na vida, porque serve para os negócios, serve para a família, serve para tudo. Terceiro, são 4, já estamos chegando. Terceiro é você ter objetivo e ação. Eu falo que falar por falar qualquer um fala. Eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo aqui e qual ação eu quero gerar. E as pessoas pecam muito nisso. Às vezes elas vão dar uma palestra, por exemplo, e elas pensam: "Ah, o meu objetivo aqui é falar sobre comunicação". Não, isso é o seu tema, não é o objetivo. Seu objetivo ali é gerar confiança para que as pessoas te vejam como uma referência em comunicação, por exemplo. E qual ação você espera? A ação que eu espero é que de 10%, que de X% dessa audiência me mande uma mensagem. E eu vou provocar essa ação. Então, só nisso a gente já tem muito resultado. Você tem que criar Tu falou uma coisa importante. Quando eu estou dando palestra, eu tenho algumas palestras que eu faço o pitch da Academia dos Campeões. Só que como eu estou no meio da palestra, eu não faço o pitch de 5 minutos. Eu deixo QR Code. Só que desde lá sei lá, do quarto slide, eu já crio o storytelling com o objetivo de fazer o cara entrar ali. Isso é estratégia. A gente Uhum, tem que saber ter essa expressão. Tu falou uma coisa assim, às vezes a pessoa vai falar, porque eu falo bem nisso, mas ela não sai com. Agora falando como palestrante, sempre eu pergunto para o meu contratante, o que você quer que as pessoas façam no final? Álvaro, eu quero que as pessoas no final, sei lá, se abracem, chorem, todo mundo se ame. Beleza, vamos conduzir para isso aí. Então, tu falou uma coisa que é fundamental, é a objetividade. E você já deve ter visto isso aí, Letícia. Às vezes tu vai assistir uma palestra e o cara tem um monte de conteúdo, mas ele começa a falar sobre astrologia, aí ele vai lá para a criação de gato, daqui a pouco ele está lá falando sobre a bioimpedância, e, meu, virou uma saladona de fruta aquilo que tu não sabe o caminho que a pessoa vai seguir. Porque aqui dentro está desorganizado. Então, pegando o gancho nesse teu terceiro tópico, para que a gente organize aqui também tem que estar estruturado? com certeza. O que eu trabalho, né? Quando eu vou trabalhar a voz, eu falo. Primeiro eu faço a pessoa entender qual que é a psicodinâmica vocal dela. E aí vem o feedback pesado, tá? Porque às vezes você tem uma voz nasal, você fala assim, e você ainda fala meio fechado. E eu falo, ó, qual que é o impacto psicológico que isso gera? Que você é uma pessoa menos competente do que você é. Às vezes até parece que tem um QI rebaixado. E que você é metido. E às vezes é uma questão de você trazer a ressonância mais equilibrada, articular melhor. E aí, a partir disso, eu faço alguns exercícios da pessoa entender também como ela está sendo vista. E a partir disso, como você quer ser visto. Então, tem clientes que falam assim: eu quero ser visto como alguém inspirador, como alguém isso, como alguém aquilo, e eu faço a pessoa pensar, então, quais características esses comunicadores têm? E a gente vai desenvolver. Então, é uma questão que eu trago de forma racional, com método, com treino, não é uma coisa assim, vamos lá. Não, é treino, é técnica, tem resultado. Qual que é a voz de um líder? E aí depende do estilo que você está buscando. Um líder mais estilo Abílio Diniz, você pode perceber. É um tom de voz mais descendente, mais grave. Eu tenho um vídeo dele que eu uso de exemplo, e ele fala o que eu quero das pessoas. O tom de voz está descendo. Então,
uma pessoa mais amável, quer ter um estilo mais empático na comunicação, um pouco mais para cima, pensa no Luiz Seabra, por exemplo. Ele fala: "Minhas queridas consultoras e consultores da Natura, eu sou a pessoa que a vida escolheu", então ele já traz um discurso diferente. Então, você sabendo quem como você quer ser visto, a gente alinha a sua comunicação. E essa é uma decisão que parte daqui, né, da sua mente. E a partir disso a pessoa começa a criar confiança para aparecer num vídeo, para falar com o superior, para se posicionar, para falar com o cliente mais difícil, porque ela sabe exatamente o que que a voz dela comunica, como ela está sendo percebida e ela já treinou aquilo. Isso dá confiança para essa pessoa. Eu vejo muita gente que quer ter confiança para se comunicar, mas ela não tem nem o primeiro ponto mais importante que é a voz. Mas Então, eu me lembro de quando eu comecei a cantar, eu tinha uns 6, 7 anos, a minha mãe dizia, Álvaro, você canta para dentro. É que parece que eu abri a boca, mas a voz ficava. Aí tu vai fazendo exercício, 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 até que tu consegue emanar o que tem aqui. E tu falou uma coisa importante, Letícia. A gente tem que se conhecer, e vou pegar um gancho aí. Eu acredito que a comunicação é autoconhecimento. Por exemplo, eu não consigo dar uma palestra com uma voz assim, desse jeito. Não é meu. Eu tenho que ser a palestra aqui, ó, na energia, porque é o que eu quero, é o que, sei lá, é o Álvaro, mas tem gente que, por exemplo, a monja é sensacional, tu fica 12 horas escutando ela e ela fala daquele jeitinho. Só que ela tem os momentos de firmeza ali também, ela conta muita história, que é o que prende ali as pessoas. isso que eu acho sensacional. Então, você vê o que que ressoa com você. Porque a pior coisa no palco é tu ver um cara tímido querendo ser explosivo e um cara muito explosivo querendo ser tímido. Tu falou do Uhum. primeiro passo, do segundo passo, do terceiro passo. O que que mais tu traz dentro do médio comunicativo? Aí, preparação e coragem, porque eu digo que quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. E aí a gente vai para a parte bem prática de a gente vai se fazer ser ouvido sim. Você vai marcar a sua live, a sua apresentação. Aí eu tenho a minha assistente que acompanha essas pessoas também. A gente tem hoje até um Instagram que chama Lives Mente Comunicativa e tem um Mente Comunicativa também, onde eu vou colocando ali os mentorados e eles aparecem. Aí eles vão para o campo de batalha, literalmente, e tem essa apresentação final, onde existe um público ali de fora também assistindo. E Mas essa pessoa vai com eu posso dizer que quando eu conheci a Letícia, ela era super competente, tinha essa voz tranquila, só que hoje tu vê, ó, quando ela fala, é uma paulada, vem, incorpora, mas ela não mudou quem ela é, a meiguice, o jeito terno de falar, mas ela pegou em si. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida, Letícia, é, meu, seja o produto do produto. Se tu vende emagrecimento, seja magro. Se tu vende alta performance, seja o cara de alta performance. Tu vende comunicação, seja a pessoa comunicativa. E eu sinto essa verdade que você traz. Primeiro porque eu vi, a gente foi colega de curso, eu vi toda essa tua transformação, tudo que você fez, as especificações, os cursos, as viagens, para que você hoje estivesse onde você está. E isso é fundamental. Você trazer essa essência e o mais importante, buscar se aperfeiçoar. Isso é uma coisa que é legal, você trazer a autenticidade, porque não existe coisa pior do que tu copiar alguém. É você ser você numa versão melhorada de você mesmo, não uma cópia de uma outra pessoa. isso conecta muito as pessoas, a autenticidade. E é isso que eu digo para as pessoas também, também existe treino para isso. Porque às vezes a gente se perde tentando ser autêntico, a gente tem gente que passa ou para o ridículo ou para o falso e não chega no autêntico. Então, isso é muito ruim quando a gente está querendo se divulgar na internet, porque sempre vem esse julgamento de: "Será que estão pensando de mim?". Então, treina, né. Existe técnica e eu digo o seguinte também, Álvaro, eu não sei se o que que você pensa sobre isso, mas eu falo o seguinte: "Tá com medo? Treina". E não ao Treina, contrário do que o pessoal fala assim: "Tá com medo? Vai com medo mesmo". Não, pode dar treina. merda. O, a psiquiatria fala que a melhor forma de tu curar o medo é trazendo segurança para aquele medo. O contrário de medo é coragem. E tu só sente coragem quando tu sente uma certa segurança para fazer aquilo. Uhum.
Só que para você, por exemplo, vamos pegar o poder da realização, que é a palestra que eu mais faço. Só o poder da realização, quando nós éramos colegas e eu estava escrevendo aquela palestra, eu fiz ela 30 vezes. Eu reescrevi ela 30 vezes. Só que depois eu já dei ela mais de 200 vezes. Então, se hoje acabar a luz, não ter o slide, mas é treino. E aí o que acontece? Você treina com quem, Álvaro? Treina com a tua família, treina a melhor forma, Letícia. Eu faço até hoje, grava e te assiste. É a melhor forma mesmo. Melhor forma, grava e te assiste, tu começa a ver, nossa, aqui dá para fazer tal coisa, aqui dá para fazer tal. O meu treinador de corrida, ele sempre fala, nada resiste ao treino. Então, se tu quer ser mais corajoso, tu quer ser mais forte no que você busca fazer, é o treino. E aí, Letícia, a gente já indo pro caminho final, que orientação tu dá para a pessoa para que ela tenha mais autoconfiança, mais clareza? Vou melhorar no alvo com Letícia agora. Qual que é aquele ouro, aquela pérola que tu solta para nossa audiência que vai fazer ela se comunicar mais forte, para ela ganhar mais grana, para ela se relacionar melhor com o seu sócio, para se relacionar melhor com a sua equipe, com o seu cliente, com o seu relacionamento afetivo? Traz para a turma o que seria importante ela aperfeiçoar para ela ser uma comunicadora e no quadro, no ar, no alvo, com Letícia. Primeira coisa, consciência. E o porquê. Porque você só vai conseguir aumentar de nível na comunicação, melhorar, tu tem um porquê muito claro. Então, eu quero melhorar a comunicação, porque eu vejo que assim eu vou conseguir atingir um emprego melhor, porque eu vejo que assim eu vou conseguir crescer na minha carreira, eu vou conseguir divulgar melhor meu trabalho, vou ter mais resultados. Se você não tiver esse porquê, você não faz. E agora, se você tem esse porquê, tá claro para você, você já comprou essa ideia de que você precisa se comunicar melhor, eu quero que você treine o seguinte: isso que a gente acabou de falar aqui, grava e se assiste. E eu quero que você anote. Na hora que você for se assistir, provavelmente a primeira coisa que você vai falar é: "Ah, não quero, odeio me assistir, não gosto". Leva para o racional. O que que você não gosta? É a sua imagem? É a sua aparência? É a sua voz? É a forma como você fala? E vai trazendo de forma mais específica o que você não gosta. Porque para tudo existe uma solução. E outra coisa que eu quero falar para o pessoal é: participe de alguma das minhas masterclass. A cada 1 mês, 2 meses mais ou menos, geralmente 2 meses, eu faço um evento juntando todo mundo que começa a me seguir ali, que tem algum interesse em melhorar a comunicação, e eu abro um Zoom e faço uma masterclass prática, com exercícios para você realmente ver como funciona o método. Então, é fácil, né, gratuito, é só ir lá no meu perfil, acompanhar e participar. E assim você vai melhorar muito. Eu tenho até pessoas, Álvaro, que muitas vezes não têm condição de depois entrar na mentoria, mas toda vez que eu abro uma masterclass, participa. E eu já tive pessoas que depois de terem participado de 3, 4, falaram: "Puxa, eu fui colocando tudo em prática, e agora que eu já estou aqui, tenho condição financeira, vou entrar na mentoria", e essa pessoa despontou, porque é a pessoa que não desistiu, mesmo ela não conseguindo, ela continuou aproveitando o que ela podia, até ela ter a condição. E eu E acho a que esse cara é fantástico. competência, depois da comunicação que vai ser usada daqui 20, 30, 100, 200 anos, ainda será atitude. Se você tem uma atitude poderosa, se você tem uma comunicação poderosa, tu cresce muito mais. E Letícia, eu quero te agradecer por você ter estado aqui, mas antes de fechar, eu gostaria que você vendesse teu peixe, deixa suas redes sociais, fala dos teus projetos, do que você vai lançar para 2024 para que a turma se conecte mais com você, campeão. Vai lá, vende teu peixe aí e brilha. Vamos lá. Pessoal, quem não é visto não é lembrado, quem não é ouvido também não é. E é o meu propósito de vida, meu Ikigai. Ontem eu participei, subi no palco junto com a querida mestra Monja Coen para falar sobre isso. Eu falo que o meu Ikigai é ajudar as pessoas a se transformarem na sua melhor versão, se comunicando melhor, porque geralmente a pessoa que eu ajudo a se comunicar melhor é uma pessoa que vai ajudar muito mais pessoas. Então, para mim é o máximo isso. E você, para ter acesso a mim, vai lá no meu Instagram, @LeticiaPachecoVoz. Entra no link da bio, entra no meu direct, me manda uma mensagem. Eu vou fazer o seguinte, para todo mundo que está saindo daqui do podcast do Álvaro, fala assim: "Te assisti, Letícia, lá no Álvaro, e eu quero ter o meu momento de consultoria".
Porque hoje eu tenho pessoas da minha equipe também que trabalham junto comigo para fazer uma avaliação da sua comunicação, para te passar um direcionamento, e eu sei que essa forma individualizada faz muita diferença, e eu vou dar esse presente para vocês. E vocês também podem participar da masterclass. De tempos em tempos eu vou divulgando ali. Combinado? Bom, Maravilha! eu Obrigado, também Letícia. tenho meu LinkedIn, eu só ia falar do LinkedIn também, que é o pessoal mais corporativo, também tem o LinkedIn Letícia Pacheco. Não tenho voz, eu sou a Letícia Pacheco, mas estou investindo mais nessa rede também, viu? Maravilha. E tu sabe que comunicação também é você ver, às vezes, aonde o teu cliente está. Eu quero agradecer muito, de verdade, a NV Data, do meu querido Neto. Então, se hoje você precisa melhorar os dados da tua empresa, ter métricas, melhorar a performance, o teu time de venda, saber o que está acontecendo na palma da tua mão, a NV Data vai poder te ajudar. Agora, se você é pequeno empreendedor, profissional liberal, quer melhorar a tua gestão, teus negócios, tuas vendas, tua liderança, tua gestão de pessoas, quer se tornar um grande campeão nos negócios, venha para a Academia dos Campeões, a minha escola de negócios, que é graças a essas empresas parceiras e a você que nos assiste, porque esse podcast existe para você. E eu te agradeço, Letícia, por você ter reservado um horário para poder estar conosco aqui e que Deus te abençoe sempre nessa caminhada e que você siga propagando e levando luz, seguindo esse Ikigai de fazer as pessoas se expressarem mais e realizarem suas metas. Muito obrigada, Álvaro. Fica com Deus também, todo mundo aqui, e contem comigo. Muito Tamo obrigada. junto. Até Obrigado, mais. Letícia. Você que ficou até o final, meu muito obrigado no Alvo com Álvaro 2024, todas as quinta-feiras, jovem, às 21h30, com uma única missão de colocar você e o seu negócio no topo do pódio.